Seus putos, e veio a primeira vitória de Carleto com a camisa da seleção brasileira e uma vitória que garantiu o Brasil na Copa do Mundo. Seguimos sendo a única seleção a participar de todos os mundiais. Atura ou surta, pô. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação e blá, 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 que você já sabe, né? Vamos direto ao ponto aí, porque o Brasil ganhou por 1-0 do Paraguai, jogando na Neoquímica Arena e garantiu a vaga na Copa do Mundo 2026. Vitória essa que, somado à vitória do Uruguai sobre a Venezuela, fez matematicamente o Brasil já ter a vaga assegurada. Curiosamente, pelo terceiro ciclo seguido, o Brasil garante vaga na Copa do Mundo jogando na Neoquímica Arena. E foi um jogo de um primeiro tempo muito bom do Brasil, eu acho, muito organizado, muito intenso, né, criando muito mais do que no jogo contra o Equador, tendo mais dinâmica, né, tendo uma entrega gigante. O gol, inclusive, sai, eu acho que com o espírito que o Brasil levou ali para Itaquera, de não desistir de nenhuma bola, de brigar por todas, de ter pressão em cima da bola o tempo inteiro, de ter superioridade numérica em todos os setores ali. O Brasil que empurrou o Paraguai para trás boa parte do primeiro tempo. Então, acho que foi um primeiro tempo muito bom. Uma escalação com 4 atacantes, né, ou com 4 homens ofensivos, com o Rafinha começando pelo lado direito, com o Vini caindo para dentro junto com o Matheus Cunha e o Martinelli começando a jogada do lado esquerdo. Mas em alguns momentos você via o Martinelli no corredor mais central e o Vini no corredor mais aberto. O Matheus Cunha também em alguns momentos saiu da área e conseguiu passear ali para ajudar a construir jogadas fora da área. O Rafinha foi quem, no primeiro tempo, menos saiu da sua posição ali do lado direito. E o jogo começou muito com o Rafinha, depois se inverteu ali para o Martinelli, que acho que fez um primeiro tempo muito bom. O Casemiro dá uma segurança defensiva gigantesca, é outra parada, né? Eu falei isso no jogo contra o Equador e repito agora. Acho que foi um jogo até do Casemiro de alguns erros, assim, além até do que ele normalmente comete, mas o posicionamento, a segurança, o jogo sem bola agrega muito. Assim, não dá para abrir mão de um cara como o Casemiro. É uma data FIFA em que o Brasil sai classificado, sai fortalecido, eu acho, como equipe, né? Tem coisas já claramente ali que o Ancelotti conseguiu organizar. É um time hoje muito mais consciente dos movimentos que tem que fazer com e sem bola. E isso garante a nossa ida para a Copa do Mundo, ida essa, inclusive, exaltada pelo próprio perfil da FIFA, falando que de 30 a 2006 o Brasil é a única nação a se classificar para todas as edições da Copa do Mundo. Eu acho isso muito relevante, né? A gente está falando do torneio de futebol mais importante do mundo, que tem um único time que sempre esteve presente, que é a seleção brasileira. Acho que a gente precisa bater no peito e ter orgulho disso. E com o Ancelotti você tem muita repercussão, né? Os jornais que na semana passada foram bem críticos, falando que o Ancelotti tinha um problema, olhando para um Brasil que não conseguiu jogar bem, e, enfim, e óbvio, olhando para os desafios que o Ancelotti tinha pela frente. Hoje o AS já traz uma outra análise, né, pós-jogo. O Ancelotti muda a cara do Brasil. O Olé fala: Brasil de Ancelotti foi protagonista como há muito tempo não era. O Mundo Deportivo: Brasil mostrou a sua melhor versão. Eu acho que talvez pelo fato de ser o Ancelotti o técnico, existe um certo exagero nas avaliações que eu considero compreensivo, tá? Assim, qualquer coisa com o Ancelotti fazendo, o nosso olhar vai ser um pouco filtrado, diferente. E eu acho que isso tem pontos positivos. Eu falei isso depois do jogo contra o Equador, que essa não é passação de pano, mas essa paciência que o Ancelotti talvez faça algumas pessoas terem na avaliação seja boa, para racionalizar coisas que são boas que o Brasil faz e que às vezes passa batido, porque, enfim, o nosso senso crítico é muito grande, o que não invalida olhar para o que tem que melhorar, e tem muita coisa que tem que evoluir. Acho que em termos de controle de meio campo, o Brasil hoje teve um pouco mais, até porque o Paraguai permitiu isso, mas em determinado momento do segundo tempo o Brasil perdeu esse controle, e aí eu acho que o Ancelotti fez a leitura certa ali ao colocar o Gerson
e colocar um terceiro homem nesse meio campo, quando ele coloca o Danilo no lugar do Wanderson. O Wanderson já estava cansado, o Paraguai começava a construir coisa por ali, e ele escolheu colocar um jogador de muito mais marcação, acho que fazia sentido entrar o Danilo e não o Wesley, e ele pôs o Beraldo do lado esquerdo também no lugar do Alexandre, que acho que caiu um pouquinho de produção hoje. O Beraldo que já jogou de lateral muitas vezes, inclusive no PSG, então não tinha nenhum estranhamento ali. O Brasil terminou com 4 caras que hoje jogam de zagueiro, mas estavam fazendo funções diferentes, e o Ancelotti garantiu o resultado. Eu acho que, em parte, ele precisava se preocupar com isso. Se ele também ousa demais, solta o time, e vamos que vamos, e não é o perfil do Ancelotti esse, e o Brasil toma o empate ali, a gente já está massacrando aqui o Ancelotti na avaliação. Então, eu acho que ele sai com 4 pontos de 6 possíveis, não tomando gol, não sofrendo nenhum risco, praticamente, contra 2 adversários que começaram a rodada à frente do Brasil. Então, ele passa esses adversários, ele classifica o Brasil, ele não perde, ele não toma gol e, obviamente, começa a ajeitar o time de trás para frente, né? O Alexandre, o zagueiro, sai muito consolidado nessa data FIFA. O Marquinhos mostra que fez uma temporada maravilhosa pelo PSG e ainda é extremamente útil para a seleção. O Wanderson acho que foi muito bem também. O Alexandro é uma opção de segurança, por mais que acho que contra o Paraguai não tenha ido bem. O Casemiro é um outro patamar de segurança defensiva, isso é incomparável. E o Bruno Guimarães fez contra o Paraguai seu melhor jogo com a camisa da seleção, né? Dinâmica, passe, acerto, roubada de bola, chegada na frente, finalização. Foi o Bruno Guimarães que a gente vê, por exemplo, na Premier League, jogando pelo Newcastle. Você olhar, Vinícius Júnior foi decisivo, acho até que o Vini jogou melhor contra o Equador do que contra o Paraguai, mas ele foi decisivo, criou muito também, né? Produziu demais. O Rafinha acho que fez um jogo também de muita entrega, de não desistir de nenhuma bola, às vezes até afobado, mas muito participativo. O Martinelli, eu gostei bastante do Martinelli no primeiro tempo, acho que foi talvez o melhor jogador do Brasil no primeiro tempo. E o Matheus Cunha também muito dinâmico, muita briga, gerando a jogada do gol. E aí tem uma parada, né? O gol sai nesse espírito de batalha, de tesão, de entrega demais. E o torcedor na arena, na Neoquímica, assim, ouvindo a transmissão, e a gente fez o jogo para o YouTube da TNT e tinha o retorno do estádio, o ritmo da torcida não baixou em momento nenhum. E acho que essa conexão ficou muito clara ali, porque o time não deixou a torcida baixar. Mesmo que às vezes errasse, sabe, e não conseguisse envolver muito o Paraguai, porque o Paraguai estava muito bem compactado, o Brasil brigava, batalhava cada bola, assim, não desistia, ia até o fim em todas, e o torcedor vibrava junto, assim, a cada carrinho, a cada bola roubada, a cada dividida, o Brasil recuperava a bola muito rápido. Acho que isso é um recado muito legal que a seleção passou no jogo na Neoquímica, e o torcedor acho que entendeu. Por exemplo, teve um lance no segundo tempo que o Matheus Cunha, talvez a melhor decisão nem fosse chutar no gol. Ele limpou, bateu, logo depois ele foi até substituído, um chute que passou muito longe e foi aplaudido. Acho que se fosse num outro contexto, dificilmente o Matheus Cunha seria aplaudido ali. E aí, assim, o ambiente, né, de ter mosaico para o Ancelotti e tal, acho que tudo isso, o Ancelotti funciona como um escudo também de crítica nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento. Eu, sinceramente, não sei o que pensar do mosaico, eu não sei. Tem horas que eu olho e falo, pô, legal, assim, a gente tá tentando fazer um cara estrangeiro que nunca atuou em seleção nem na América do Sul se sentir mais em casa, era aniversário do cara e tal, ao passo que eu também acho, às vezes, uma subserviência muito grande, assim, de falar, cara, porra, mas já, assim, o Zagallo, por exemplo, que ganhou 4 Copas aí pelo Brasil, não teve mosaico para ele, nem aniversário, nem situação nenhuma. Aí eu fico naquela, assim, também, será que a gente não tá baixando muita cabeça pro, sabe, assim, a nossa situação, a nossa crise, ela é grande, verdade, mas será que é para tanto? Então, assim, eu não tenho uma resposta, eu não sei dizer se eu acho legal o mosaico, se eu acho ridículo o mosaico, eu não sei. Tem horas que eu acho uma coisa, tem horas que eu acho outra. O fato é que esse espírito, de uma maneira geral, a chegada do Ancelotti, a impressão que criou uma casca de tolerância ali para a seleção. Porque eu acho que esse jogo, com outro treinador, no outro cenário, a avaliação, a gente não ia estar aqui buscando tantas qualidades, talvez, nela.
E eu não sei se o time sairia aplaudido como saiu, não sei. Sinceramente, não sei. É fato que o Brasil está mais organizado. É fato. É fato que eu acho que existe ali uma segurança maior, uma confiança maior. E aí vamos ver na data FIFA de setembro, né? Devem ter retornos aí, tem que ver como é que fica a situação do Neymar. O Rodrigo fatalmente vai voltar, o Vinícius está suspenso, né, do jogo contra o Chile, que não deve jogar, e depois o outro joga na altitude, então nem sei se vale convocar, mas ele também precisa pegar conjunto, né? O Ancelotti precisa aproveitar todas as chances que tem, porque depois de setembro ele tem mais 2 convocações para a Copa do Mundo, então não tem muito tempo para trabalhar, não. Ele precisa acreditar nos caras aí, e acho que tem uma espinha dorsal muito clara. Se o Militão estiver bem, ele vai voltar. O Gabriel Magalhães fatalmente vai voltar. O Rodrigo fatalmente vai voltar. O Neymar, estando bem, fatalmente vai voltar. Então você tem pelo menos 4 caras aí que tendem a aparecer na seleção. E aí, obviamente, que tem gente que vai precisar sair. Só que alguns demonstraram que não vão ceder vaga fácil, né? Por exemplo, o Alexandre, zagueiro, vai continuar. O Wanderson, acho que vai continuar. O Matheus Cunha também acho que vai continuar. O Martinelli demonstrou muita coisa. Não sei como é que fica a situação, por exemplo, do Gerson indo para a Rússia, se ele for mesmo, do Estevão, não sei como fica. O Richarlison, acho que assim, não tem justificativa para voltar na próxima convocação. E aí tem que ver, assim, o Endrick vai estar? Não vai? Né? Tem um leque grande aí. Mas que bom que estamos na Copa do Mundo mais uma vez. Que bom que o Ancelotti está aos poucos entendendo aí onde ele se meteu. E que bom que eu acho que as pessoas estão percebendo que há uma evolução. Não é uma seleção brilhante, não é uma seleção espetacular, é uma geração que pode muito mais, óbvio, o Brasil pode jogar muito mais, mas claramente o time está mais organizado. E nesse momento, assim, o Brasil precisava de organização, de alguma lógica nas suas construções e nas suas organizações, tanto ofensiva quanto defensiva. E, assim, time organizado na Copa do Mundo, pô, já é um grande passo para você ser competitivo. E, em média, o Brasil normalmente chega pelo menos até as quartas de final, tem sido assim. Então, na prática, o Ancelotti precisa ganhar 3 jogos que o Brasil não vinha conseguindo. As quartas, a semi e a final. É isso. A gente está depositando no Ancelotti a esperança para ajustar, para chegar na Copa para 3 jogos. Na prática, é mais ou menos isso. Se ele é capaz de conseguir, bem, ele já mostrou na carreira dele que é, né? Se inscreve aí, meu velho. Quebra essa para nós. Valeu, um abraço.